Graça e paz, queridos. Bom dia, né? Porque ainda se faz manhã. Queria aqui falar sobre uma questão muito importante em que o sistema se sustenta um ritual que é o ritual do batismo. E não somente o sistema evangélico, mas a maioria das religiões praticam esse ritual. Fazendo assim, achando-se que fazendo esse ritual, a pessoa é purificada dos seus pecados. Lembramos que quem começou a batizar nas águas foi João Batista, né? Primeiro, João Batista era judeu e batizava somente os judeus. A pergunta é, quem batizou João Batista? Né? Quem foi que batizou João Batista para João Batista batizar os judeus? Bom, fica essa pergunta. Agora outra questão muito clara é que o batismo era de arrependimento, né? E quem que tinha que se arrepender de alguma coisa, senão os próprios judeus? Veja bem, se João Batista batizava somente os judeus e o batismo era do arrependimento, quem que teria que se arrepender? Claro, os judeus. Lembrando que João Batista não batizou nenhum gentil, certo? Ah, mas Jesus batizou nas águas. Sim, Jesus batizou para que se cumprisse toda a justiça, né? Porque no batismo de Jesus houve uma manifestação. Quem lê lá vai ver que teve uma manifestação de que houve uma voz que veio do céu se manifestando e apontando para Jesus, né? E dizendo: este é o meu filho a quem me agrado. A ele ouça, né? Então, o batismo ele teve a sua importância não para purificar os pecados da humanidade que Jesus se batizou, não. Primeiro que Jesus também ele era o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro precisava, antes de ir para o sacrifício, ser purificado, lavado, tá? Então, dentro desse raciocínio, nós vemos aí que Jesus se batizou por um motivo, né? Para manifestação, não para purificar pecado, certo? E assim, João Batista, com o seu ministério, saiu batizando judeus, as pessoas que iam até ele e que criam, também tinha que crer de qualquer maneira, né? Eram batizadas. Então, aí nós vemos uma passagem que a gente sabe, a gente dá graça, a gente sabe que essa passagem ela foi acrescentada, que é Marcos 15:16. Marcos 16, 15, 16, certo? Que diz: e de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então aí dá uma ênfase a que o batismo ele é para salvação, né? E também é para condenação, quem não aceita. Então, nós já vemos aí algumas divergências acerca desse texto. E de fato, a gente tem essa certeza que foi um texto acrescentado, tá? Mas vamos lá. Atos, capítulo 2, no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, houve ali algumas questões de batismo. O próprio Pedro, quando prega, diz que quase 3.000 pessoas, né? 3.000 judeus, sejam judeus de outra região, não importa, eram judeus, né, que viviam em outras regiões, mas eram judeus. Pedro batizou quase 3.000. Então, Pedro ainda batizava mesmo depois da cruz. Batizava para quem? Batizava os judeus, certo? E então, esse batismo de Pedro era um batismo de fato de arrependimento. Os judeus, de fato, eles tinham que se arrepender. E o arrependimento dos judeus, a gente sabe muito bem que é acerca daquele que se arrependesse ali, cresce no Messias, naquele que foi crucificado, ele receberia livramento do dia do juízo que aconteceu naquele século, tá?
na vinda do Senhor. Então, todos os judeus que venham até os apóstolos, eles criam no Messias pela pregação dos apóstolos, e através dali eles eram batizados nas águas, porque Pedro ainda não compreendia acerca do poder, né, que nós, apóstolo Paulo, ele prega que nos deu esse conhecimento que nós somos batizados na cruz, né, na morte de Cristo, né? Todo aquele que crê é batizado na morte de Cristo. Então, já anulando o batismo nas águas, que também era sombras das coisas vindouras, né? Todo ritual era sombra de alguma obra de Cristo, né? E depois Pedro foi chamado ou foi motivado através de uma visão que ele teria que pregar para alguém que não era judeu. E nós sabemos que Pedro era um praticante da lei, né? Ele era um praticante da lei. Pedro não aceitaria visitar ou ir até a casa de um gentil pela sua crença judaica. E quem é esse gentil que Pedro teve que ir visitar? Justamente era Cornélio. Interessante que Cornélio também teve uma visão, e essa visão apareceu anjos para Cornélio, que mandou enviar a 2 homens, né, mensageiros até Pedro. E depois vocês lerem lá em Atos 10, vocês vão entender melhor. E Pedro, depois de entender a visão, quando os homens chegaram ali na sua casa, ele foi até a casa de Cornélio, e lá, encontrando Cornélio, logicamente, timidamente, porque Pedro sabia que muitos judeus ali iam criticá-lo de uma forma ferrenha, por ele estar na casa, dentro da casa de um gentil, que para os judeus era inadmissível essa mistura. Mas Pedro começou a pregar acerca do Messias, da cruz e tal. E antes de Pedro terminar a pregação, Cornélio e todos que estavam ali receberam o Espírito Santo. Então, vemos que Pedro, em Atos 2, ele faz apelo àquelas 3.000 pessoas a se arrepender, né? E Cornélio, ele não faz esse apelo porque não houve nem tempo dele fazer esse apelo, porque ele não terminou a mensagem e eles foram batizados. Então, nós vemos aí 2 grupos de pessoas, gentil e judeus. Os gentios não precisavam de arrependimento e muito menos ser batizado nas águas. Os judeus também não, se Pedro compreendesse o efeito da cruz. Também não precisava batizar nas águas, porque as águas foram para arrependimento de pecado, ao qual o próprio Cristo na cruz remiu todos os pecadores, certo? Em principal os judeus. Então nós vemos aí várias situações, né? Várias situações sobre o batismo. Paulo nunca batizou nenhum gentil. Paulo não batizou nenhum gentil. Paulo batizou alguns judeus no início da sua carreira. Mas Paulo, logo lá na frente, Paulo descobriu a graça do Evangelho, né, na sua totalidade completa, e Paulo deixou de praticar essas obras. Nós lembramos que Paulo também agia como judeu no início da sua conversão. Então a gente entende isso aí. Então, é isso que eu queria falar para vocês. O batismo nas águas, ele não tem significância alguma, né? Nem na época dos apóstolos, nem na época de Paulo e nem nos dias de hoje. Então as igrejas cometem esse erro gravíssimo de manipular a mente das pessoas, escravizando elas acerca do batismo nas águas, e logo após também escravizando acerca da ceia, que é outra heresia, né? Essa santa ceia que eles fazem é outra heresia. Tá bom? Então esse é o vídeo que eu quero deixar, um vídeo curto, não dá para falar muito, porque é um vídeo de 10 minutos, então fica para você essa mensagem, tá? Você já é batizado na cruz, na morte de Cristo, e agora é só você viver na graça, né, até os fins dos seus dias, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe.